Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa Ponto de Vista, e hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante, que nesse dia 31 de outubro comemora 501 anos desse movimento, que mudou a sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre as 95 teses pregadas por Martinho Lutero, o impacto que ela trouxe para a sociedade, e até hoje a gente vive reflexo desse movimento. Para falar sobre esse tema, a gente tem aqui como convidado o pastor e vereador Eliezer de Carvalho, a quem a gente já agradece aqui a presença, e também os pastores Tiago Gigo e também o pastor Eliseu Patrício, que também vai estar participando com a gente desse bate-papo, dessa reflexão. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Um tema importante para a comunidade evangélica, é uma data especial, a Reforma Protestante, que marca o início do protestantismo, desse movimento, e a gente vê o reflexo desse movimento até hoje na sociedade. E a gente vai falar também, não só o movimento surgiu na Europa, mas a gente vê no Brasil a presença hoje forte dos evangélicos, né? Verdade, Tiago. Quero agradecer a presença do pastor Tiago, que aceitou o nosso convite para estar podendo falar sobre esse assunto hoje. Pastor Eliseu também, que é o presidente do Conselho de Pastores. Muito obrigado por dar um break lá na agenda de vocês para vir atender aqui o nosso pedido, porque a TV Câmara tem essa função de levar informação para os nossos telespectadores e hoje, como você falou, Tiago, falar sobre esse assunto que não pode cair no esquecimento, né? Que é a Reforma Protestante e que hoje foi um divisor de águas, né, na história da igreja, e os benefícios que essa reforma trouxe, porque muitas pessoas não têm o conhecimento do que realmente foi a Reforma Protestante, o que ela significou, qual foi o reflexo disso nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Então nós temos essa finalidade de levar informação aos nossos telespectadores e vamos procurar de alguma forma aqui passar algumas informações sobre esse tema. Tá certo. Pastor Tiago, como o próprio nome diz, Reforma Protestante, de início, Martinho Lutero não esperava uma certa divisão, sim reformar a igreja, né? Mas as circunstâncias levaram a esse rompimento e acabou fundando a igreja luterana. Mas os impactos desse movimento até hoje são refletidos na sociedade, né? Perfeitamente. A Reforma Protestante, na verdade, ela antecede o dia 31 de outubro de 1517. 1320, por exemplo, nós temos personagens como John Wycliffe, John Hus, 100 anos antes de Lutero, pessoas que já anunciavam a necessidade da separação entre a igreja e o Estado, o abuso das indulgências, toda aquela corrupção política e religiosa que acontecia naquele tempo. Martinho Lutero, então, foi esse personagem desencadeador que, ao resumir todo o seu questionamento, que era fruto de um raciocínio coletivo em 95 teses, né, ele colocou ali, nesses 95 pontos, na porta do castelo de Wittenberg. Era o costume, né? Era, digamos, a TV da época, né? A mídia da época. Todo mundo ia para a porta para saber onde estavam os recados mais importantes. E ali ele foi muito corajoso, né? Então a reforma ela antecede a própria data, mas foi, de fato, concordo com o pastor Eliezer, um evento muito importante. Mas não agradecer ainda o convite, né? Obrigado, o vereador Eliezer, você, Tiago, mais uma vez, pela estimada acolhida, mais uma vez, e ao pastor Eliseu também, né, companheiro aqui de jornada. Depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, do ponto de vista histórico, a Reforma Protestante foi o segundo maior evento produzido na vida da igreja. É isso. Pastor Eliseu, e como que o senhor também vê essa importância da reforma? Se hoje a gente tem um movimento evangélico forte aqui no Brasil, se deve à reforma, né? Tudo começa ali e hoje a gente vê um protagonismo dos evangélicos no Brasil, né? Primeiramente, bom dia a todos da TV Câmara, bom dia ao pastor Eliezer, Tiago
e também o pastor Tiago, né? Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui. Falar a respeito da reforma é muito gratificante, porque como vocês falou, a reforma ela trouxe essa dimensão do que é, né, a Bíblia, do que é o Evangelho. E nada mais justo, né? Eu até estava vendo a matéria esses dias, né? Como vocês falou, que no dia 31 de outubro de 517, essa reforma veio para brilhantar e para trazer, na verdade, um exemplar que a gente não tinha, né? Era destinado apenas à Igreja Católica, que tinha a Bíblia, e através desse manual que era a Bíblia, ela então passava as informações que somente a ela era cabível. Mas através da reforma, hoje você encontra a Bíblia no lar de cada um dos cristãos, não só no mundo, mas também no Brasil. Então hoje, o formulário, que é a Bíblia Sagrada, trouxe para a igreja hoje algo fundamental, que é o conhecimento da mesma, que é o conhecimento da palavra, e que esta reforma, as 95 teses de Lutério, veio para somar, veio para agregar a nós, os evangélicos, por isso que há esse crescimento tão grande, né? Não só no nosso país, mas também em todo o mundo, né? E acho que o Lutero não tinha a dimensão da proporção que a reforma tomaria, né? Mas ele, juntamente, no mesmo período que Lutero propõe essa reforma, também vem a invenção, o melhoramento da imprensa, né? Com Gutenberg. E o Lutero soube bem surfar, trazendo para a linguagem mais coloquial, surfar nessa onda. Que ele começou a produzir conteúdo, né, pastora? E disseminar esse conteúdo ali por toda a Alemanha e ganhou adesão às teses, às convicções de Lutero, os livros, né? Uhum. Além de Lutero, outros contemporâneos, como Calvino, com a sua reforma na Suíça. John Knox também, né? John Knox na Escócia, né? Levando o modelo presbiteriano para todo um país, para toda uma nação, e também, juntamente com o modelo presbiteriano, levou a cosmovisão cristã, né? E outros reformadores, pós-reformadores, movimento puritano, outros movimentos que surgiram na história depois do século XVI e que desencadearam essa expansão dos princípios da reforma. A centralidade das escrituras, então só a escritura. Pontos, né? Aí seria com Calvino, né? Lutero, na verdade, ele defendeu, em resumo, os historiadores costumam resumir em 4 pontos pelo menos. Vamos ver se eu lembro. A centralidade das escrituras, né? Então, a escritura interpreta a própria escritura. Esse é um princípio importante. A tradição da igreja, ela é importante, mas não é fundamental. Ela não está acima da palavra de Deus. Glória somente a Deus, ou seja, os seres humanos são falíveis, conforme diz Romanos 3, 23, todos pecaram. Estão separados da glória de Deus, incluía as autoridades religiosas da época. Também o sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todo o povo de Deus pôde ser incluído a partir da leitura das Escrituras numa realidade que era antes, como disse o pastor Eliseu, era apenas um privilégio para a classe da elite religiosa daquele tempo, religiosa e política, né? As duas coisas se misturavam. E também, além desse ponto, graça, né? Esse é um dos pontos a salvação somente pela fé. Salvação pela fé somente. Inclusive Lutero, o que motivou a escrever todos os textos dele, o princípio desencadeador foi Romanos 1,17, né? Que o justo viverá pela fé somente. Então, esses 4 pontos. Depois Calvino, ele, um excelente professor, estudioso, a primeira escola primária da Europa surgiu em Genebra com a reforma calvinista, né? Ele sistematizou os pontos da reforma em 5 pontos. E só a fé, só Cristo, somente as Escrituras,
só graça e glória somente a Deus. Então esses 5 pontos também sistematizam aquilo que, mesmo com as suas diferenças, as disseminações, né, que aconteceram na história, na igreja protestante, é aquilo que nos une, né? É aquilo que realmente o povo de Deus deve se unir em torno desses princípios, porque eles fazem parte da nossa raiz histórica e religiosa. A gente tocou num ponto, né? A reforma chegou a influenciar até o sistema de educação, né? Como você citou, a gente vê aqui próprio no Brasil, vamos dizer assim, a gente tem hoje colégios como Metodista, Mackenzie, né? Mas queria que o pastor falasse também sobre... Olha, isso é um ponto importante, porque, note, as principais universidades do mundo, as melhores sobretudo, têm cosmovisão protestante. Harvard, maior universidade do mundo, um útero de grandes pensadores e cientistas, foi fundada por um pastor congregacional chamado John Harvard. Tirou dinheiro do próprio bolso, isso em 1600 e bolinhas, se não me engano, 1630, se não me engano, para fundar essa universidade. E ele acreditava que a cosmovisão cristã fazia sentido para toda a estrutura social e política. Não que o sistema educacional ou político deveria ser teocrático, né? Mas que a cosmovisão cristã ela faz sentido. Não pode haver uma separação entre a educação e a cosmovisão cristã. As duas coisas se fundem. Esses homens criam nisso. Por exemplo, a Universidade de Yale, também cosmovisão protestante, fundada por protestantes. Princeton, uma das maiores universidades do mundo, fundada por presbiterianos. E é preciso notar que os países que iniciaram com um sistema religioso e político protestante, com a influência do protestantismo sobre todas as áreas da sociedade, eles têm os maiores índices, os melhores de IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Pega a Finlândia, a Noruega, acho que está em primeiro lugar no mundo, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos da América, né, que foi colonizada por puritanos ingleses depois. Olha só a diferença desses países, né? Para a nossa própria história religiosa, né? E a influência disso tudo nos dias de hoje. Seguramente. Interessante isso aí também, porque na verdade, falando do nível de Brasil, isso chegou até nós também. Por exemplo, eu vim da cidade de Londrina. Hoje você encontra em Londrina, por exemplo, nós temos hoje a Unifil, não sei se vocês conhecem, uma faculdade bem conceituada hoje, e que na verdade são dos presbiterianos, né? Nós temos o Hospital Evangélico também, que é um hospital hiper grande lá, que também é presbiteriano. Então você vê que através dessa reforma desvinculou, na verdade, né? Porque havia uma ligação entre Estado e Igreja, né? Tanto é que a função do Papa naquela época era da posse, né? A liderança, talvez em partes religiosas daquela época, e com essa reforma veio justamente desvincular isso. Então, se essa reforma trouxe um crescimento não só para os países lá fora, para nós também aqui no Brasil foi de suma importância também. Mesmo porque a igreja presbiteriana e outras igrejas que estabeleceram aqui no país trouxe, né, essa visão de fora, né? Essa visão renovadora, essa revisão de reforma que realmente o Evangelho chegou até nós de uma maneira contundente e avassaladora e crescente, né? Nós estamos vivendo isso até hoje. Esse ponto que o pastor Tiago citou, né, do desenvolvimento dos países, isso foi registrado, é tema até de um livro que é considerado clássico, né, da sociologia, do Max Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Espírito do Capitalismo, sim. Então ali ele faz um estudo mostrando esse desenvolvimento dos países onde o movimento protestante ganhou protagonismo. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui para pontuar mais temas a respeito da reforma protestante, trazer aqui hoje também para os nossos dias o papel hoje do protestantismo no Brasil. A gente teve recentemente as eleições e a gente viu a grande força dos evangélicos
E a gente vai discutir tudo isso no segundo bloco do programa Ponto de Vista. Então não saia daí, a gente volta já.